Primeiramente, Alexandre, a gente deve entender que depressão em idoso não se manifesta da mesma forma, na maioria das vezes, com os sintomas clássicos do adulto jovem. O adulto jovem, o que é que a gente quando lembra de depressão? Tristeza, choro, falta de energia. Esses são sintomas clássicos de depressão. Uma pessoa quando está triste, chorosa sem motivo algum, a gente facilmente identifica. Familiares, o próprio médico identifica. Entretanto, no idoso não é assim. O idoso, ele muitas vezes tem atividade normal, ele sorri, ele não tem tristeza, mas ele tem sintomas atípicos. Ele começa a se isolar, ele começa a ficar mais calado, ele começa a ter sintomas físicos que antes não tinham, relatar sintomas que antes ele não relatava e não são explicados por alguns exames. Então, o detalhe na depressão do idoso é não achar que porque ele participa das atividades, ele não tem tristeza. Nunca vi meu pai chorar, nunca vi minha mãe chorar, mas ele pode estar tendo a depressão com os sintomas atípicos. Então, o reconhecimento no paciente idoso, além da própria negação da família de não querer que o seu ente esteja depressivo, e é difícil a gente reconhecer a depressão. É difícil até aceitar isso. É difícil aceitar. Sei lá, de repente tem um diagnóstico, está provado. Meu pai sempre foi minha mãe, o meu avô, minha avó sempre foi o símbolo de fortaleza. Né? Difícil uma pessoa de fora. Seu pai está mais calado do que antes, sua mãe está mais calada, está se isolando. O discurso dele é um discurso muito negativo, ele só fala que está perto de morrer. Então, isso é o detalhe. Um dos desafios de convencer a pessoa é porque não tem um exame que diga, olha, tá aqui, seu colesterol tá alto, a pessoa tá vendo o número. A depressão é por sinais e sintomas. E no paciente idoso, como não tem o choro às vezes, como não tem a tristeza, a olho nu, o paciente pode até ter essa tristeza, mas fica para ele, fica mais difícil de você convencer a pessoa e os familiares. E imagine, então assim, a depressão no paciente idoso, ela é subdiagnosticada, ou seja, ela existe muito mais do que se tem relatado, porque primeiro há o medo de tomar remédio, depois diz que vai ficar dependente, prefere ficar dependente da doença e não do remédio. Depois há o estigma de que, não, idoso triste, idoso é da velhice, ele está mais fraco que é da velhice. Tem a história de que é uma fraqueza do espírito, uma fraqueza... A pessoa sem Deus. Sem Deus. É uma pessoa que, não, é só ficar alegre que ela... Não, é complexo. As pessoas chegam a se matar. Suicídio. O idoso, a eficácia com que ele consegue é muito maior do que o adulto jovem. Pra você ter uma ideia, a literatura descreve que a cada 200 tentativas de um adulto jovem, é que ele consegue cometer suicídio. Ou seja, ele alardeia mais. O idoso, a cada 4 ele consegue. Porque ele é mais rebuscado, é mais experiente. Quando ele toma a decisão... Sem querer estimular a tua beleza, ele planeja isso? Ele planeja isso assim com mais detalhes, enfim. Pode acontecer isso? Ele não faz alarde. É isso que eu estou querendo dizer. É difícil reconhecer, porque os sintomas são atípicos. Ele não vai sair dizendo a qualquer... São mascarados. E é difícil, você, quando ele tem a ideação, você tentar, então, tratar a depressão. Não existe suicídio, por exemplo, sem depressão. Não existe. Quase impossível, né? Então, a gente tem que reconhecer a depressão, que é mascarada no idoso. Uma depressão sutil, com sintomas não clássicos. É aquele idoso que está mais isolado, que está sem coragem, está dormindo demais ou está dormindo de menos. Tem alguma coisa errada. E reconhecer não só para abortar a tragédia maior, mas porque o idoso com depressão, ele não consegue aderir ao tratamento da insuficiência cardíaca, ele não quer tomar o remédio, ele fica tanto faz como tanto fez, ele não adere ao programa de atividade física para reabilitar a artrose dele. Então,
os desfechos do paciente, tudo muito mais difícil, ele não aceita. Então, eu acho que falar de depressão no idoso, o reconhecimento deve ser assim, mais divulgado, a gente está aqui exatamente nessa menção, não menosprezar, porque eles têm a doença, eles não relatam, quando se manifesta de maneira atípica, sutil, e tratar é vida, né? Há doenças, eu vou tentar usar essa pergunta para ver se a gente entende isso. Existem doenças que podem desencadear a depressão, eu digo, ou neurológicas ou de outras formas que de alguma maneira podem interferir ou piorar um quadro de depressão? Existem vários tipos de depressão, né? A depressão que a gente fala, o transtorno depressivo maior, é aquela depressão que não tem uma causa, certo? Mas existem depressões secundárias. Por exemplo, existem alguns medicamentos que causam depressão. Existem algumas doenças que causam depressão. E existem algumas doenças, condições de saúde que facilitam a depressão. A incidência de depressão em pacientes com câncer, por exemplo, é uma incidência alta. A incidência de depressão na doença de Parkinson é maior do que de quem não tem Parkinson. Então existe uma correlação entre depressão e outras comorbidades. Alzheimer entra nessa conta? Porque assim, no Alzheimer, a depressão ela pode ser ocasionada pelo Alzheimer, que é a depressão na demência. Sim. E o paciente pode ter uma depressão antes de abrir quadro de demência, que aí não seria uma depressão relacionada ao Alzheimer. Tem os dois tipos, entendeu? Então assim, sim, tem doença, tem remédio, tem condições que favorecem o indivíduo a ter depressão. Quando é uma condição dessa, a gente tira o fator causal, a doença não, um medicamento que está causando, corticoide é um remédio classicamente que pode causar depressão, usado muito tempo. Então, tira, o paciente, é uma depressão secundária a alguma coisa, ele fica bem, né? Mas existem fatores que são precipitantes, ele já tem a predisposição, a predisposição, e aí sofre uma queda, fratura o fêmur e não consegue mais andar. É um fator que gatilho, de predisponente ele já tinha, provavelmente já tinha um aumento mais fraco, assim vamos dizer. Mas ele teve o gatilho da perda de mobilidade. Ele teve um gatilho de, por exemplo, fizeram um empréstimo no nome dele, é muito comum idosos ter neto que administra. De alguma maneira ele descobriu aquilo. Descobriu e aí isso foi um gatilho, ele já tinha provavelmente algum sintoma ou já tinha uma genética, uma predisposição, e aí ele abriu o quadro depressivo. Então a gente tem que entender que o idoso ele perde mais amigos, ou seja, ele convive com perdas mais facilmente, ele sabe que está na proximidade da morte. Ele está mais próximo do que uma pessoa com 20 anos, teoricamente, em média. Então, ele perde cônjuge, perde irmão, ele tem comorbidades, tem o luto, tem a viuvez, o isolamento, a questão da família, assim, não ter tanta atenção, já que ele não é uma pessoa mais... Então, tem fatores de risco muito relevantes que podem se associar à genética do indivíduo e abrir quadros depressivos que não necessariamente são com choro, com melancolia. Beleza, e eu até falando de um caso pessoal, minha avó foi paciente do Dr. Beleza, ele sabe do que eu vou dizer, ela chegou quase aos 100 anos e ela parecia que a morte convivia, não vou dizer de forma mais harmônica, mas ela parecia mais conformada. Existe essa possibilidade que o idoso mais longevo, ele, por opção, ou enfim, ou pelos percalços da vida, quem já perdeu, como o senhor disse, uma larga escala de pessoas, ele passe a conviver de maneira harmônica, não sendo isso um quadro depressivo também, falando de modo inverso? Não sendo um quadro apático, de tanto isso, faz. Assim, a gente quando envelhece, o cérebro, ele amadurece também. Porque quando morre alguém, o pessoal tem muita preocupação. Como é que eu vou dizer a meu pai? Como é que eu vou dizer a minha mãe? Isso. Porque muitas vezes tem outras doenças, sobe a pressão, pode ter um problema no coração, né? Desmaio, enfim, alguma coisa. Então é mais vulnerável o idoso para notícias. Tem formas, tem técnicas da gente comunicar má notícia em pacientes. Então, quanto a essa questão, o idoso ele
é mais maduro. É uma das vantagens de você ficar velho, é você ficar mais experiente, mais resiliente. Então ele consegue lidar com situações adversas, não só a morte, mas várias outras situações com uma assertividade maior. Isso é do próprio envelhecimento. Então a sua avó ela tinha ciência, amadurecimento o suficiente para saber que não iria viver mais 100 anos, ela iria viver menos provavelmente. Isso não quer dizer que eles se conformem. Tem alguns que ficam, discurso, estou perto de morrer, e nesse sentido ele não quer mais aderir a isso aí. Sim, seria depressão, provavelmente. É um sintoma de que ele está de uma hora para outra, abandonou tudo porque acha que vai morrer. E, na verdade, nem tem doenças assim que tão graves que possam levá-lo ao óbito. Mas existe isso na maioria das vezes, Alexandre, a gente pende para ser uma doença mesmo. Não, um discurso de negatividade, de proximidade da morte, tudo vai dar errado. É difícil, mas acontece, como no caso da sua avó, que ela era uma pessoa que sabia, era experiente, ela sabia, ela somente dizia que estava mais perto do que do fim do que do começo. Às vezes ela perguntava até se Deus esqueceu. Não, já foi, mas... É diferente daquelas pessoas que querem abandonar de viver, né? Que tem uma morte social antes de ter uma morte física. Isso é traumático, né? Então, beleza, chegando pergunta 3421-2270. A ouvinte diz: minha mãe tem Parkinson há muitos anos. Toma remédio, mas mesmo assim tem dias que fica de cabeça baixa, não quer comer, às vezes é aquela luta, né? Começa a querer saber de tudo, mas aí depois não aguenta, fica depressivo. Ou seja, o Parkinson ele tem mais essa relação direta com essa condição? Tem. Metade dos pacientes que tem Parkinson tem depressão. Metade dos pacientes idosos com Parkinson tem depressão. A média é essa, entre 45% e 55%. Então é uma doença que aumenta a incidência de depressão. Além disso, o Parkinson ele tem, ele cursa muito com apatia. O paciente perde a energia, ele tem um desinteresse, ele tem uma falta de emoção, de tanto faz. Então, a própria doença leva a isso. Além da depressão, tem uma incidência maior. O paciente tem também a apatia do Parkinson, ele perde meio que os sentimentos, e por isso que ela disse que tem dia que está tudo bem, tem dia que tanto faz. Isso precisa ser tratado, porque para conviver com a doença, é uma doença que tem uma limitação motora muito grande. Então o paciente tem dificuldade muitas vezes de se levantar numa cadeira, se ele não tiver tomado o remédio. Ele tem uma dificuldade na locomoção, às vezes ele trava, ele pode cair, ele tem uma instabilidade na marcha, e nas fases avançadas ele fica com limitações bem mais importantes, mais suscetível à depressão. André Valério tem uma pergunta. Boa tarde, Alexandre, Rosivaldo, os ouvintes, doutor Belísio, prazer mais uma vez tê-lo aqui. Doutor Belísio, me diga uma coisa, eu venho acompanhando o senhor aqui, né, toda terça-feira, esse brilhante esclarecimento que o senhor faz, e extremamente pertinente. Eu vou lhe perguntar uma coisa, eu queria ouvir sua opinião, porque eu acredito que muita gente passa por isso. Eu estou em vídeo de passar também. Muitas vezes, eu no meu caso, especificamente, eu moro com minha mãe. Minha mãe tem 82 anos e as amigas de minha mãe já se foram aqui em Caicó, né? Em Natal, muito pior, até mais. E às vezes chega um momento que mamãe fica sozinha, né? Como está agora, né? Estou aqui na rádio, ela está ali, apesar de ser aqui a 100 metros. E aí vem a sugestão dos netos, meus filhos, de levar a mãe para um solar geriátrico. Qual a opinião do geriatra Belísio Neto nesse sentido? Até que ponto o solar geriátrico ajuda a evitar essa depressão? Já visto que lá ela vai ter pessoas da idade dela e com assistência quase que 24 horas. Excelente pergunta, professor. A gente tem o estigma, a ideia de que institucionalizar um paciente é quando você abandonou. Realmente, os hospices, que eram as instituições de longa permanência no passado, comandada pelos vicentinos, tem uma trajetória muito importante. Eles começaram com pessoas abandonadas, não eram só idosos, eram moribundos, pessoas que não tinham mais expectativa de vida. Só que com o envelhecimento, a gente percebeu, e a gente tem critérios de institucionalização.
Então, tem paciente que é melhor ele estar institucionalizado do que ele estar com a casa sozinho? Exato. Ou com uma cuidadora que não tem experiência não tem, né? Ele tem uma insuficiência família, familiar. Porque tem gente que tem 200 pessoas dentro de casa e ninguém cuida. Então, lá na instituição, no lar geriátrico, no abrigo, enfim, lá tem profissionais, lá tem rotina de estimulação mental, tem rotina de atividade física, tem, lógico. Qual é a perda disso? Ele perdeu lá. Mas é uma decisão racional. Se esse paciente tá... Não, o filho tem um emprego, mora fora. O outro filho trabalha, por exemplo, de plantão. Tem dia que está em casa, tem dia que não está. Então, tem muitas situações que não é o fim, não. A gente tem que tirar isso, que às vezes é necessário institucionalizar. Isso eu falo de maneira do serviço privado, né? Porque o serviço público, a lei, ela diz que até a família é responsável pelo idoso, seja qualquer que for. Tem filho, então se vira para cuidar. Até o último grau. Às vezes é um sobrinho que nem conhecia o tio, mas a família. Com o tempo, isso é meio contraditório, coloca esse idoso em risco de ser violentado, né? A pessoa já não tem tempo, obrigada a cuidar de outro que ele nem conheceu, entendeu? Então, a minha opinião, professor, é de que a família deve tomar uma decisão racional de pensar no paciente, porque tem muitas famílias que pensam na comodidade. Não, eu vou porque tá minha mãe lá, eu vou lá e pago. Vou lá uma vez na semana, pronto. Qual é o melhor para ela? Será que ela tá melhor aqui ou ela estaria melhor lá? Eu tô sendo capaz de dar uma condição favorável a mim. Não tem mais as amigas para conversar. Será que tudo que eu estou tentando, sei lá, internet, ligar, será? Então, é uma decisão que, assim, não é indigna, não. Em algumas vezes existem critérios, como eu falei, para institucionalizar um paciente. Vou dar um exemplo. Eu, quando ficar velho, muito provavelmente eu vou querer ser institucionalizado. Eu fiz minha formação no Rio Grande do Sul. Lá existiam inúmeros lares geriátricos, prédios de lar geriátrico. O idoso, quando perdia o cônjuge, geralmente tinha o dinheiro que juntou a vida toda. Lá tem lar geriátrico que é 1000 vezes melhor do que a casa dele. Exato. Então, assim, dependendo, eu pretendo, eu imagino que quando eu ficar velho, eu vou morar num lar geriátrico. Eu não critico, dependendo da... A gente tem situações. O que você relatou aí é uma decisão que vocês estão vendo se para ela é melhor ou não, né? Estão pensando nela, que é isso que você tem que pensar, porque é o que eu falo, é melhor estar lá cuidada, mesmo que você possa ter os 5 ou 10 ou 20 filhos dentro de casa 24 horas, se não der uma assistência como deve ser dada, é melhor institucionalizar. Não é o fim, a gente tem que tirar esse estigma de que institucionalização é abandono, nem sempre é não.